Barcelona Clube de Futebol, ou para aqueles mais acostumados, CF Barcelona, ou Barcelona, Barça, Barção, Barcinha, para quem quiser falar. Um clube de futebol que já consolidou sua grandeza no esporte há muito tempo, principalmente após períodos áureos que conviveu desde os anos 90. É um fato que o Real Madrid tem mais títulos, mas o Barcelona carrega não somente grandes títulos também, como a representatividade para o esporte gigantesca. Convenhamos que torcer pro Barça até um certo tempo era praticamente um hobby, um lazer para os torcedores. Era muito bom torcer pro Barça na época áurea de grandes nomes que marcaram o esporte bretão. Quem não gostaria de ser Barcelona no início da era Pep Guardiola? Quem não gostaria de ser Barça quando a equipe conseguiu Champions em 2009, 2011 e 2015? Tinha vários jogadores que se retroalimentavam e um sistema que fazia muito sucesso. O tic-tac popularizado com a grande genialidade do Carecão, além de outros momentos áureos antes de Guardiola, como por exemplo o forte Barcelona comandado por Frank Rijkaard, que tinha vários craques lendários como, claro, o bruxo Ronaldinho. Era muito legal ver esse Barça jogar, mas já dizia o velho ditado que se aplica tanto na paixão quanto no futebol: quem ama pode perdoar, e quem ama não abandona. Pois é, muitos torcedores do Barça veem a equipe na iminência de uma crise que parece não sumir, desde o momento que a equipe quase se quebrou com Bartomeu, um gestor irresponsável que acabou por destruir o Barcelona com contratos absurdos a jogadores que não mereciam tanta confiança assim, como uma espécie de gratidão por títulos passados e não por retorno futebolístico. O Barcelona fez simplesmente o que o Real Madrid mais odeia, que é dar voto de confiança a jogadores que não servem mais. Pois foi nessa política da boa vizinhança que, com contratos exorbitantes, jogadores que não mereciam tantos valores altos e uma série de problemas estruturais concatenaram numa crise financeira que alastrou várias decepções, eliminações e motivações desenfreadas a torcedores desacreditarem do clube. E mesmo após a La Liga conquistada recentemente, o Barça faz uma temporada muito abaixo. Além disso, uma eliminação que custou muito caro para o Paris Saint-Germain recentemente vai fazer não somente Xavi Hernández sair do clube, como já havia até sido previsto por ele mesmo, mas também grandes jogadores identificados e até mesmo aqueles que foram apostas saírem do clube não necessariamente na porta da frente. O Barça vai tentar uma lista de dispensas e uma reformulação que pode custar caro, tanto pro bem quanto pro mal. Por isso você vai ver agora qual é exatamente a lista de dispensas que está sendo pretendido no clube blaugrana. Visca Barça, Visca Catalunha. A equipe tradicional, conhecida por seu uniforme blaugrana, tem tudo para dar reformulações e grandes toques importantes para que o clube possa se reconstituir. Podemos citar tantos e tantos nomes, mas não há nada mais ideal do que começar com João Cancelo. É um jogador que divide várias opiniões no mundo da bola, haja vista que há um leão atacando e às vezes um gatinho defendendo. Um cara que consegue ter tanta constância ofensiva, mas que não consegue manter a mesma forma em momentos defensivos. Inclusive, aliás, ele foi o autor do pênalti que acabou por desmoronar ainda mais o Barça, quando justamente Kylian Mbappé marcou o terceiro gol para os parisienses e destruiu o sonho, já meio complicado, da equipe blaugrana conseguir passar para as semis. João Cancelo tem um bom apoio técnico, é um jogador que consegue mesclar velocidade a talento nos passes, consegue também ter uma boa amplitude e fazer uma boa dinâmica em triangulações, mas em se tratando da recomposição, ele deve muito a outros laterais, e além de que João Cancelo é um jogador considerado problemático no extracampo. Acredite se quiser você ou não, mas a verdade é que João Cancelo já coleciona problemas extra-relacionais, problemas que acabam por invadir o extracampo e afetam diretamente o seu relacionamento com várias entidades esportivas, claro, aquelas que estão direcionadas a ele mesmo. João Cancelo é conhecido por ser um jogador briguento, que acaba por muitas das vezes gerar tretas em vestiários. Quando, por exemplo, não é selecionado para jogar, geralmente costuma questionar seus treinadores, justamente que quando foi pro Manchester City, acabou sendo um desafeto conhecido de Pep Guardiola. Duas personalidades difíceis que quando se enfrentaram só não podia dar outra, né? Deu um boom. Um estouro daqueles envolvendo personalidades difíceis de lidar. Já meio que sem clima diante dessas falhas, por não conseguir corrigir suas atuações defensivas, João Cancelo é um nome que ganha muita força para sair do clube. Apesar das suas grandes valências, não parece ter a mesma continuidade que o Barça exige no seu plantel. Lembrando que ele não é comprado e para ele ficar o Barça tem que fazer essa aquisição. Ele é um jogador de 29 anos, um português e é sim relativamente bom de bola, mas talvez não seja necessariamente aquele lateral world class que as pessoas esperam tanto que ele seja. Talvez já esteja na hora de admitir um pouco isso. O futuro de outro jogador também está longe do Barça e esse jogador chama-se Marcos Alonso. O futuro de Marcos Alonso está distante do clube. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o lateral esquerdo não vai renovar o seu contrato com o clube catalão e deixará a equipe
equipe ao final da atual temporada. A saída de Marcos Alonso acontece de forma tranquila nos bastidores do clube, pois segundo o jornalista, as duas partes se respeitam e já consideram a saída inevitável. Aos 33 anos, o lateral espanhol vai sair sem custos e poderá assinar um novo acordo com outra equipe. Marcos Alonso está no Barcelona desde 2022, quando encerrou sua passagem de 6 temporadas no Chelsea. Ao todo, o lateral disputou 42 partidas com a camisa blaugrana e marcou 3 gols pelo time catalão. Números modestos, mas vamos combinar, o cara não é necessariamente da posição ofensiva, então até que dá pra se respeitar esses números. Porém, em relação à longevidade, ele não foi um jogador longevo pro clube, que tanto precisava de constância nessa posição. Na temporada passada, ele ganhou La Liga com o Barça e também conquistou a Supercopa da Espanha, porém não foi aquele cara que seria o protagonista da posição, tal qual os torcedores culés esperavam que ele fosse. Outro da lista chama-se Sergi Roberto, ou para os mais catalães, Sergi Roberto. É um jogador que vive muito naquele seu gol mágico do 6-1. É um jogador que despontou em La Masia com uma grande expectativa de que faria história com a equipe blaugrana. De fato, ele está no clube há muito tempo e conseguiu fazer parte de plantéis lendários que acabaram marcando o clube para sempre. Porém, não necessariamente as grandes conquistas e triunfos do Barça têm realmente a assinatura de Sergi Roberto. Muito mais fazendo parte do plantel do que sendo protagonista, Sergi Roberto passa muito tempo no clube e para os torcedores acaba gerando muita indignação, pois acaba não correspondendo ao que lhe é esperado. O jogador tem contrato com o Barça até junho de 24, mas a expectativa é que ele deixe o clube. Sergi Roberto tem atuado muito pouco no time titular sob o comando de Xavi, que não vê ele como um cara sólido para realmente conquistar a vaga, e por isso pode ser mais um jogador a deixar o Barça e migrar para o futebol dos Estados Unidos, pois segundo o Mundo Deportivo, o lateral de 31 anos deverá encerrar a sua passagem pelos culés, tendo chance de fechar com o Inter Miami, time de Messi da MLS. Tá de sacanagem, né? O Inter Miami tá ficando praticamente o Messi FC. Todo amigo do Messi ou parceiro do Messi tá indo pra lá. Que isso? A ida para a MLS é vista assim com bons olhos pelo atleta, já que o lateral fala inglês fluentemente e teria uma adaptação fácil nos Estados Unidos. Além disso, a chance de voltar a atuar com Messi, Jordi Alba e Sérgio Busquets, ex-companheiros de clube, pode ser um ponto decisivo na escolha do jogador. Outro jogador que também pode entrar na lista chama-se Frank de Jong, ou Frank de Jong, como você quiser chamar. Vamos chamar de Frank de Jong mesmo, tá? Que é a pronúncia holandesa. O de Jong tem a temporada simplesmente acabada, pois faltando menos de 2 meses para o início da Eurocopa, o volante se tornou uma preocupação para a seleção da Holanda. Sofreu uma grave entorse no tornozelo. Nascido em Arkel no dia 12 de maio de 1997, é o meio-campista que chegou no Barça com grande pompa. Parecia até que faria uma nova era no clube após se destacar gradativamente com a camisa do Ajax. De Jong é sim um grande jogador e quando bem aproveitado consegue fazer grandes atuações com a equipe blaugrana. Porém, no sistema atual do Xavi, ele não vem conseguindo ter a mesma dinâmica, assim sendo não conseguindo fazer grandes atuações e não correspondendo ao que o torcedor catalão espera tanto dele. Já foi até cogitado em equipes da Premier League, Bundesliga e até da Série A italiana. Já foi até mesmo cogitado a voltar pro Ajax em uma repatriação, já que na Holanda muitos sentem falta dele, mas o que se sabe é que De Jong tem sim potencial para continuar entregando tudo em qualquer equipe europeia que tente o contratar. Vai ver, às vezes ele só não se adaptou ao Barça, pois muitos jogadores de alto patamar e quilate não conseguem tanto se adaptar à atual realidade do clube, e não é mais aquele mesmo clube que apesar de ter sua grandeza notória, não é aquele mesmo time consolidado na Europa. Afinal de contas, passou 2 edições de Champions sendo eliminado na fase de grupos, e dessa vez conseguiu ir para as quartas, que tirando o fato de ter perdido pro PSG, e é verdade, já foi até um resultado razoável, haja vista que antes não estava nem chegando perto disso. Voltando ao assunto de Jong, é muito importante que ele saiba rever suas prioridades, pois tem um grande talento e quem sabe rumar para outra equipe seria a melhor solução. Com 26 anos ele tem muito potencial para entregar ainda mais no esporte que conhecemos. Ele deu prejuízo para o clube pois chegou com um salário muito fora da realidade, e isso fez com que o clube se desbalanceasse financeiramente, fazendo algo que não era necessariamente favorável a si. O outro da lista é brasileiro e é aí que a chapa esquenta, chama-se Rafinha. O cara que até então não tinha marcado em Champions marcou logo 3 contra o Paris e apesar do Barcelona ter caído, foi um cara muito importante e determinado para fazer o Barça se classificar. Apesar da grande atuação nos 2 confrontos, tanto na ida quanto na volta, o Lil Rafa sabe muito bem que está devendo em relação à crítica do clube. Os jornais espanhóis têm ciência de que Rafinha poderia entregar muito mais do que entrega durante todo esse momento no clube, já que está lá desde 2022.
Ele tem contrato longo de fato, vai até 2027. De certa maneira, continuar no clube pode ser algo estável, mas é uma grande verdade que outros times estão interessados no Rafinha. Até recentemente foi se ventilado o nome de Rafinha em equipes da Premier League como Arsenal e Chelsea. Não esquecendo também que o próprio Rafinha recebeu uma proposta absurda do Al Hilal, pois segundo o jornal espanhol Sport, o clube saudita, que conta com nomes brasileiros como Neymar, Michael e Malcom, planeja fazer oferta que pode chegar a 540 milhões de reais, 100 milhões de euros lá. De acordo com a publicação, o salário do Rafinha no Al Hilal seria o triplo do que ele recebe atualmente no clube catalão, gerando insatisfações de muitos torcedores. Poderia talvez ser o melhor caminho para o Rafinha fazer, mas também resta saber se o clube realmente vai querer dispensá-lo ou se vai continuar dando um voto de confiança para o jogador. Outro nome que também é ventilado para sair do Barça chama-se João Félix, tem a mesma situação do seu xará Cancelo. Assim como João Cancelo, João Félix não é do Barcelona, ele pertence ao Atlético de Madrid e foi emprestado por Diego Simeone. Ele não tem uma boa relação com o técnico argentino, mas vale lembrar, ainda possuía a gratidão da torcida do Atlético, que agora o odeia veementemente. João Félix teve um início muito promissor, com grandes atuações pelo clube, porém devido a alguns problemas físicos e estruturais, não vem conseguindo manter a mesma pegada e para ser comprado precisa de muito aparato financeiro, que o Barça atualmente não tem. Convenhamos que os caras ainda estão se rastejando no financeiro, precisam de muitos ajustes para voltar a pensar em coisas ainda maiores em se tratando do patamar dos montantes. Ele é um cara muito jovem ainda, é verdade, tem 24 anos, pode ser muito útil ao clube blaugrana, mas se realmente tiver tudo de acordo com a dada carruagem que está acontecendo, será mais um jogador a voltar para o clube que realmente é dele. Último nome que vai sair do clube, mas não necessariamente por ser dispensado, tem tudo para ser Vitor Roque. O jogador veio com muita pompa do Atlético Paranaense, saiu aqui do Brasil sendo muito acreditado a ser uma das principais contratações do planeta. Foi até feita a comparação entre ele e o Endrick para ver quem vingaria primeiro. Mas é uma verdade que como é que o Vitor Roque vai vingar se ele mal entra, e quando entra é sempre no final do jogo. Já marcou até gol pelo clube catalão, isso praticamente na sua estreia. Mas Xavi Hernández não vê tanto talento assim e projeções dele. Talvez com a saída do Xavi ele possa ganhar espaço. Caso contrário, caso não continue ganhando, e haja vista que tem outros nomes como Robert Lewandowski na frente dele pela titularidade, com mais 2 anos de contrato, ele pode ser emprestado para equipes de menor escalão do futebol espanhol, até que ganhe rodagem, minutagem e oportunidade. Quem sabe até pode ser emprestado para uma Premier League, quem sabe possa ser feito um negócio que foi feito com o Ansu Fati, que agora tá no Brighton. As possibilidades são muitas, mas é uma grande verdade que o Barcelona não pode deixar passar esse grande talento, essa grande promessa que é o Vitor Roque. Se fizesse isso ou fizer isso, seria ou será uma burrada inestimável. Vitor Roque tem um talento e é muito promissor, certamente merece mais oportunidades. E sabemos muito bem que, geralmente, o karma costuma atacar equipes europeias que não costumam dar oportunidades a jogadores brasileiros. Então Vitor Roque é um dos nomes que pode não começar mais no clube na próxima temporada, não ao menos no plantel que vai defender a equipe na temporada 24-25. Mas e aí? Dentre esses nomes, você acha todos justos? Tem algum que você não levaria pra fora? Ou você dispensaria todos? Comenta aqui embaixo e me conta. Mais um vídeo concluído, eu sou Zefute, obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos vocês e eu vejo claro todos aonde? Sabe aonde? No próximo vídeo. Valeu!